qual a estrutura aqui que a gente tem? Depois do preço, ele sweepar essa liquidez, falhar o fluxo aqui, ó, interagir e entrar esse momento, ele falhou o fluxo bearish. Onde que ele falhou o fluxo bearish? Ó, sweepou, interagiu, quebrou. Essa região interagiu, essa supply quebrou aqui, quebrou. Então, a última região de interação para a continuação do preço era aqui, ó. Isso veio, interagiu, mitigou na região e falhou. Então aqui o preço falhou essa estrutura bearish. Não ela toda, mas a continuidade dela. E aí então o preço começou a fazer seu movimento natural bullish. Flipou, segurou e quebrou. Segurou e quebrou. Sweepou liquidez e quebrou. Então aqui ele está no fluxo natural bullish. Quando ele sweepa liquidez, quebra, mitiga e continua. Ele está fazendo esse evento. Mitiga extrema e quebra. E agora ele, de acordo com essa estrutura, ele tende a mitigar essa região que fez a quebra, sweepar liquidez interna, flipar e impulsionar. E aí o que a gente tem aqui agora? O que a gente começa a observar? O sweep. Sweep foi onde? Sweepou aqui e quebra. A gente procura o sweep e a quebra, mano. Aqui, ó. Pra gente ver se o fluxo natural bullish ele tá continuando ou não. Pra seguir esse fluxo. Porque agora que ele começou a interagir, a zona, ó, de equilíbrio dessa leg. Ó. O preço sweepou liquidez, quebrou e falhou essa região. Depois veio, sweepou, falhou a região de novo. Sweepou, ó, agora aqui era a região de continuidade. Sweepou liquidez, quebrou, interagiu. E aqui, ó, era a continuidade. Mas ele falhou, mitigou ela e entrou nesse momento bearish. Aqui, mano, ele entrou nesse momento bearish e mitigou aqui, mas aqui ele criou esse fluxo bearish. Então ele sweepou liquidez, ó. Depois dele interagir, vamos por partes. Depois dele interagir com a extrema, ele criou o fluxo natural bullish. Flipou e quebrou. E aí você vai observando o que? Após o sweep. Você observa o sweep. Onde foi o sweep? Foi aqui, ó. E foi aqui também, ó. É só que você observa o sweep e a quebra. Tá, ele sweepou, quebrou e não segurou na extrema. Aí sweepou de novo, quebrou. Aí depois sim. Ele veio, fez sweep e quebrou de novo. Aqui ele montou o fluxo natural bullish. Então a próxima região de segurar era essa. Por conta do sweep, dessa quebra. E foi onde ele interagiu. Ele interagiu, flipou interno, segurou e quebrou. Então aqui, ó, era a continuidade. Continuidade bullish. Mas aqui ele acabou falhando. Ele falhou essa estrutura, mitigou e entrou esse momento bearish. Por conta desse momento bearish, mano, ele criou, ele tá com essa estrutura bearish criada. Então por isso que eu coloquei essa venda aqui. E aqui é a região de reteste, por quê? Porque aqui era a região de continuidade do fluxo bullish. E quando ele falha, e ainda mais com o momento, ele tende a retestar. Retestar para sweepar a lower e depois, caso essa liquidez seja suficiente para reverter o fluxo, aí você entra no momento, flipa e continua. Ele veio, retestou essa região, ó, e aqui, ó, aqui ele não falhou o fluxo bullish ainda. Por que não falhou? Porque, ó, ele tinha que segurar aqui, ó, para falhar. Só que ele só sweepou.
ele sweepou. Aqui demonstrou a falha depois do sweep, que onde que era a região de segurar. Ele veio, fez o sweep, mitigou essa região. Foi aqui, ó. Depois de mitigar essa região, essa aqui era a próxima região a ser mitigada para continuar esse fluxo bullish. Sweepou liquidez, quebrou. Sweepou liquidez, interagiu, quebrou. Então, ó, a continuidade do fluxo bullish. É que o mercado falhou essa continuidade. Interagiu, quebrou. Agora ele veio, interagiu na extrema. Eu tô olhando os dois lados aqui, mano. Porque, ó, que com certeza o fluxo ele tá mais bullish. Até por conta dele ter interagido aqui, entrado nesse momento. Mas ainda o fluxo bearish ele também criou esse fluxo aqui com o momento. Então por isso que eu coloquei essa região aqui ó, como possível alvo de liquidez. Porque ó, tudo vai dizer nessa região aqui, mano. Porque mesmo eu olhando essa estrutura bearish, eu tô olhando a estrutura bullish também. E o que a estrutura bullish está fazendo? Depois de interagir essa extrema, ele quebrou e quebrou. Liquidez. Então, ó, flip, segurou, quebrou. E aí, mano, você vai acompanhando as regiões que ele vai deixando. Se ele vai segurando. Então, se ele falhar, e aí ele tende a vir buscar essa lower. Agora, se ele for segurando, aí cria liquidez, sweepa e flipa, aí é continuação bullish. Mas aqui, ó, mano, ele tá no fluxo bearish. Ó. Mas nessa, ó, essa linha de tendência aqui, que mostra que ele está no fluxo bearish, ele está fazendo o que? Mitigando as extremas. Quebra, sweep, mitiga extrema. Quebra, sweep, mitiga extrema. Por isso que ainda essa loira é um alvo. E aí ó, a gente vai refinando, refinando. Ele interagiu nessa região e quebrou. Então a próxima região ó, de interação é essa. Então se ele falha essa estrutura, aqui é um ponto de reteste para ele continuar esse fluxo até aqui, ó. E aí você pode até pensar, né? Ah, mas você marcando as estruturas para os dois lados, você não se perde. No início sim, mano. Porque eu ficava me questionando qual lado realmente eu tinha que ir a favor. Mas quando você observa que o preço ele segue eventos, ele não apenas faz uma estrutura e reverte tudo. É como se cada como se fosse uma cebola, mano. Tá ligado? Aquela com como é que chama aquele trem lá que cobre ela? As camadas. Como se ele fosse entregando o que ele quer fazer por camadas. Então, essa camada aqui ainda ela tá bearish. Mesmo tendo essa camada aqui, ó, bullish. E não tem nada de errado, mano. Tudo é o fluxo natural. Porque aqui, ó, isso aqui pode ser a criação de liquidez. O preço vir, subir para liquidez e realinhar bullish, mano.
Mas claro, isso aqui é uma perspectiva minha, porque o sweep de liquidez já pode ter sido essa estrutura interna, mas aqui o alvo mais forte de liquidez é realmente essa lua. Mas o que vai ditar se ele vai buscar essa lua vai ser esse fluxo interno. Por isso eu estou com o olhar bearish, mas também observando o possível realinhamento bullish, até por conta da estrutura de 4 horas. O preço está depois desses sweeps aqui. E houve uma reação, mas se olhando 4 horas, foi uma rejeição. E a reação não foi tão forte. Então por isso ele pode ser que ele busque liquidez, mas não pode ser uma expectativa do operador, mano. Mas você tem que ter uma expectativa, né? Pra você tomar decisões. Aí aqui aconteceu a falha. Por quê? Porque essa era a próxima região para segurar. E beleza, ele segurou, quebrou. E aí a próxima região de segurar era essa aqui, ó, mano. Ele foi e falhou ela. E aí aqui, como ela era uma região de continuidade bullish, e ela falhou, então era um ponto de reteste para a continuidade bearish. E aqui foi a venda. O alvo até essa lower. E aí você pode pensar, mas você tem essa estrutura bearish, então por que você não leva o preço até a lower da estrutura que você tem, se for considerar essa? Porque é um cenário dentro do cenário, mano. Então, ao mesmo tempo que aqui eu tenho esse fluxo bearish, aqui eu tenho o fluxo bullish. E o fluxo bearish, esse interno, ele se concretiza nessa lower. Porque aqui é o alvo dele, possível alvo dele. Porque aqui foi criado a partir daqui que foi a falha. Essa região não conseguiu dar continuidade ao preço. Então ela tende a ser o alvo desse fluxo. Mas não quer dizer que ela vai também segurar o preço e reverter tudo. Pode ser que sim, porque aqui a gente tem os eventos bullish. Mas a gente quer trabalhar com o que? Com as possibilidades mais factíveis de se acontecer, mano. Que tem mais probabilidade de acontecer. Então a probabilidade maior aqui é o preço vir até essa região. E aqui depois dessa região é observar. Observar se ele vai quebrar, sweepar a liquidez, interagir e continuar o fluxo. E o meu olhar vai estar atento no sweep e na quebra. Não só no sweep, que o sweep não existe sem uma quebra. Porque se ele realmente foi um sweep, depois dele é necessário preceder a quebra. Porque se não, depois do sweep, ele não precede a quebra, então a quebra já foi. Então quer dizer, ó, que sweepou, mas ele não quebrou. Então aqui foi só uma quebra. Essa é a base da liquidez e do sweep na liquidez. Não só observar ele varrer na liquidez, mas observar o que ele faz após varrer. Se ele só varre, mas continua o fluxo, então não foi um sweep, é só uma continuidade, só está quebrando estrutura.